rompendo com os limites do passado, né? O apóstolo já profetizou na semana passada, rompendo com os limites da mente. Nós somos muito abençoados, né? Aprendemos sobre como romper com toda a passividade da mente. Eu creio que muitos daqui saíram edificados. E nessa noite nós vamos tratar um assunto, dando sequência, né? E depois, nas outras 2 quintas próximas do mês, nós também vamos tratar mais 2 temas. O tema dessa noite, nós vamos romper os limites com o passado. É um tema bem complexo, né? O nosso passado é a nossa história, né? O nosso passado é a nossa história. Há muitos passados que são muito sofridos, né? Pessoas que têm passado com histórias bem tristes, né? E alguns nem tanto, que têm passados de conquistas, de algo que o Senhor fez, né? Mais conquistas mesmo. Mas todos nós temos um passado, não tem como negar, né? Só que o que nós precisamos aprender? Que nós não podemos viver do nosso passado. Nem quando ele foi um passado de marcas negativas, e nem quando nós já tivemos vitórias também no passado. Porque o Senhor tem coisas novas. O Senhor fala, eis que faço novas todas as coisas. Então nós não podemos viver do nosso passado de bênçãos, só disso, né? Porque nós precisamos caminhar, nós precisamos ir adiante e o Senhor vai derramar bênçãos novas sobre a nossa vida. Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas, né? Então nós precisamos romper com todo o limite do passado, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos fluir. Você conhece pessoas que não conseguem caminhar porque elas não conseguem romper com o passado? Há muitas pessoas, né? Pessoas que não caminham, que não fluem em determinadas áreas. Aí você vai conversar com ela começa a se abrir com você, ela fala assim, olha, é que lá atrás eu sofri um abuso, eu sofri um trauma, eu sofri uma decepção, então eu não consigo. E qual é o problema? Nós vamos falar aqui, né? De falta de perdão, que muitas vezes a pessoa não consegue caminhar por causa disso também. E muitas vezes a pessoa, além dela, muitos têm dificuldade de perdoar. Inclusive foi o nosso tema ontem do Casados, né? Foi uma aula bastante produtiva. Não só muitas pessoas não conseguem perdoar, como também muitas pessoas não conseguem se perdoar. E isso é muito triste, quando a gente não se perdoa, né? Porque se o Senhor nos perdoa, quem somos nós, né? Para não perdoarmos e não nos perdoar. Mas a gente vai, como texto base, nós vamos ler Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Eu vou ler aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui Paulo falando, né? Uma coisa ele fala, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos tudo ao nosso dispor. Nós não precisamos mais ficar triste, ficar deprimido, ficar em depressão, em ansiedade, porque tudo está ao nosso dispor. O trono da graça está ao nosso dispor. E nós precisamos muitas vezes liberar coisas para que a gente possa avançar, para que a gente possa fluir. Que nessa noite o Senhor venha falar com você, na área que você tem necessidade de soltar, para que você possa caminhar e fluir nos propósitos do Senhor. Porque o Senhor tem planos para você, para cada um de nós, né? É que você flua nos propósitos que Ele tem para nós. E nós não podemos impedir. Se nós ficarmos amarrados às circunstâncias, às situações que nos magoaram, que nos decepcionaram, a gente não consegue caminhar.
E não é isso que o Senhor tem para nós, né? O passado, queridos, ele é como correntes que podem prender o futuro. Então, o que acontece? Quando você está amarrado, né, preso, você não consegue caminhar, você não consegue ir para frente, muitas vezes por causa de circunstâncias que aconteceu no passado, e você não consegue liberar, deixar ir para fluir. E também muitos ainda se definem por erros, culpas, rejeições e fracassos. Eu vou contar a história aqui de um personagem. Eu vou resumir, porque eu não posso falar a história toda, né? Nós vamos falar de Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão? Sansão foi um líder, né? Embora alguns pensem que ele foi rei, mas ele não foi. O Sansão, ele era um líder e juiz. E ele julgou Israel por 20 anos. Todo mundo sabe da história, né? Que Sansão, ele se apaixonou pela Dalila. E a Dalila conseguiu enganar ele, e ele voltando, né, ele era nazireu. E ele tinha o cabelo, ele não podia cortar o cabelo, né? A mãe dele era estéril, e quando o anjo do Senhor falou que ela ia engravidar, o anjo anunciou que ela ia ter um filho, e esse filho seria nazireu, separado para o Senhor. E esse povo esse filho, ele ia começar a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Né? Então a força dele estava no cabelo, e ele não poderia cortar o cabelo. Aí todo mundo sabe também, né, que ele se engraçou com a tal da Dalila, né? E a Dalila enganou ele e conseguiu fazer com que os filisteus viessem e cortassem o cabelo dele. Aí todo mundo conhece a história, né? Ele fica sem força, eles descobrem o segredo dele, os filisteus. Só que ainda Deus dá uma última oportunidade para ele, né? Ele fala no final. Depois você lê o livro de Sansão, Juízes, a história de Sansão, que é interessante. É capítulo 14, 15 e 16. Então, aí ele pede a força para Deus só mais uma vez, e o que acontece? Ele pega e eles estão numa festa, eles colocam Sansão como um bobo da corte, né, para se divertir com ele. Fizeram ele ficar virando um moinho assim, e riam, né, tiraram barato dele. Só que aí ele pede para o Senhor: Senhor, me dá da tua força só mais uma vez. E o que ele faz? Ele apoia, né, nas duas colunas do templo, e o templo vem abaixo, e ele morre também junto com todos que estavam ali. E a palavra fala que foram mais os mortos que estiveram ali do que morreram ali, do que quando ele ainda tinha vida, né? Só que eu quero me deter no capítulo 14, no versículo 6 e 8, com vocês. No capítulo 14 de Juízes. Capítulo 14, versículos 6 e 8. Já temos aqui o versículo 6. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos. Eu preciso contar esse contexto aqui, senão vocês não vão entender. Deixa eu só ir aqui em Juízes. Deixa eu pegar minha Bíblia para eu achar melhor aqui. 5:8. Já achei. Já abri nele. Glória a Deus. Aqui, no capítulo 14, você vai ler a história do casamento de Sansão. Só que aqui ainda não é o casamento com Dalila. Muitos pensam que é, mas não é, né? É uma mulher de Tina, filha dos filisteus. Ele se apaixonou por uma mulher dos filisteus. Aí ele pede para os pais que ele quer casar com ela. Aí os pais falam assim: viu, mas não tem mulher no nosso povo para você? Você precisa casar com os nossos inimigos, com uma filha dos nossos inimigos? Ele fala: não, eu quero me casar com essa mulher. Aí eles combinam e vão a caminho desse lugar para acertar o casamento com essa mulher. Só que quando eles estão indo, no capítulo 14, no versículo 6, fala assim, Então, quando eles estavam indo, né? O Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou um leão. Vamos aqui no 5 para a gente entender, senão não vai dar para entender.
Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou, de Sansão, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Olha só o tamanho da força que Sansão tinha. Ele ia indo para o caminho, encontra um leãozinho, um leão novo, a palavra fala. Ele rasga esse leão como quem rasga um cabrito. E a palavra fala que sem ter nada na mão. Imagina a força dele, E aí tudo bem, eles prosseguem o caminho. Aí no versículo 7 fala assim: desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Eles tinham ido lá para tratar o casamento dele. Aí no versículo 8, depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que no corpo do leão é que o tomara. Gente, ele foi, quando ele foi para lá, ele encontrou esse leãozinho, ele rasgou esse leão no meio, foi lá, tratou o casamento, e quando ele ia voltando, o que ele fez? Ele parou para ver o corpo do leão morto. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, eu vi o ensinamento esses dias, aí eu fui estudar. O que ele tinha, queridos, de ter parado ali? Ali foi um dos começos do tropeço de Sansão. Como ele era nazireu, ele não podia tocar em cadáver. De jeito nenhum, nazireu não tocava. Só que ele viu o mel, voltou, parou para ver a carcaça do leão. Ele não podia ter parado ali. Ele podia ter seguido em frente. E o que aconteceu? Quando ele viu ali a carcaça do leão, ele parou para ver. E se tivesse só a carcaça do leão ali, o que ia acontecer? Ele ia passando e ia embora, Só que tinha mel. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Nós não podemos jamais voltar ao lugar que nós fomos humilhados. Muitas vezes o Senhor quer nos dar honra, A gente sabe que no lugar que nós somos humilhados, o Senhor nos honra. Mas aonde nós somos tentados, onde nós tivemos dificuldade para vencer aquela circunstância, nós não podemos nos deter ali. Que foi esse o erro de Sansão. Ele venceu quando ele rasgou o leão? Venceu, Olha só a vitória. O leão ia atacar ele, ele rasgou o leãozinho. Só que aí ele foi lá, tratar o casamento com a moça. Quando eles estavam voltando, ele se detém naquilo. Ele se detém naquela carcaça. Só que o inimigo não é bobo, o inimigo pôs mel. Então, muitas vezes, aqui, o nosso tópico número 1 é: o passado não determina o nosso futuro. Acho que nós temos aqui, na tela. Então, o que passou, queridos, nós não podemos novamente nos atentar, principalmente quando nós temos a nossa dificuldade naquela área. Se você foi uma pessoa que bebeu demais no passado, antes de você se achegar, se converter ao Senhor, passa em frente ao bar, aí você fala assim: eu vou dar uma entradinha aí, deixa eu ver, se eu realmente estou... Não precisa. Não precisa, não volte para o lugar que você foi tentado, que você teve dificuldade para se libertar. Essa foi a perdição de Sansão, Por que ele tinha que parar ali e olhar a carcaça? Não tinha necessidade nenhuma. O Senhor deu vitória para ele, ele venceu ali, mas passa. Esse é o problema de muita gente, se detém no caminho. O que fala o Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda do escarnecedor e nem se detém no seu caminho. Então, o Senhor nos tirou de lá do lamaçal do pecado, passa de reto, passa de largo. Se você tinha dificuldade de... eu preciso... Uma pessoa que o Senhor não quer mais que você tenha contato, você conseguiu se libertar daquela pessoa e você
Ai, deixa eu dar só uma olhadinha no Facebook dele, vamos ver como que tá. Por que você vai ver? Por quê? Não tem necessidade nenhuma. Deixa para lá, o Senhor já tirou da sua vida? Tirou, está tirado. Aquilo que o Senhor tira, a gente não pode nunca mais voltar lá, remexer. Nós temos lugar sim, que o Senhor vai nos levar a lugares, porque na humilhação a gente vai ter dupla honra, a gente sabe disso. Mas são lugares que o Senhor vai nos levar. Não é lugares onde nós fomos tentados, onde nós fomos humilhados, onde nós pecamos, né? Onde foi o lugar de pecado. Então, esse é um conselho, segundo a palavra, né? Porque aqui começa a derrota de Sansão, um dos, né? E depois ele vai tropeçando até ele chegar no lugar que chegou, né? Então, que o Senhor, sabe, quando você tiver que passar num lugar que ali não é seu lugar, você, em nome de Jesus, se o inimigo falar assim, viu, entra aí só um pouquinho, dá uma olhadinha, senta aí com os amigos, não tem nada demais, não tem nada a ver. Em nome de Jesus, você fala, tem sim, aqui não é mais meu lugar. Um dia foi, mas hoje não é mais. Hoje eu sou servo do Deus vivo, e eu vivo para honrar o nome do meu Senhor. E eu não preciso voltar atrás, em nome de Jesus. Amém? Que a gente possa ter essa força, que o Espírito Santo nos fortaleça na hora de nós vencermos essa tentação. Amém? Ele é fiel e pode fazer isso. Tem uma frase aqui para a gente. Aqui, ó. O seu passado pode explicar a sua história, mas não dita seu destino. Você tem uma história, todos nós temos uma história, né? Mas nós não podemos nos apegar a essa história para determinar o nosso destino, porque às vezes foi uma história de decepção. Não quer dizer que o nosso destino vai ser de decepção, não. Nosso destino é de vitória agora, né? Que o Senhor já nos deu a vitória. No nome de Jesus nós temos vitória. Então o nosso passado não pode nunca determinar o nosso destino. Amém? Nós temos que crer e caminhar naquilo que o Senhor tem para nós agora, como servos do Deus vivo. Amém? O tópico 2. Coloca aí para mim, queridos. Feridas que viram testemunho. Aí sim, né? Agora nós vamos ver feridas que viram testemunho, porque o Senhor é que permitiu que isso tudo acontecesse. E de quem nós vamos falar, senão de Jó, né? Que foi um dos personagens da Bíblia que mais a gente conhece, que sofreu, né? Ele sofreu tanto, que a palavra fala que quando ele foi acometido de feridas, né? Ele pegava cacos de telha para raspar a ferida. Imagina o tamanho, né? O tamanho do sofrimento desse homem. Mas a gente conhece também a história, né? Que o Senhor, ele sofreu feridas profundas, sim. Passou pelo processo de dor, mas também pelo processo de cura divina e se tornou testemunho. Quem não conhece a história de Jó, né? De determinação, de fé, de perseverança e fé. Suas experiências, embora árduas, revelam a graça de Deus para restaurar sofrimento em testemunho e propósito. Ninguém mais do que Jesus sabe também, né? Da dor. A cruz foi o instrumento de vergonha e sofrimento, mas se tornou símbolo de vitória e esperança também, porque Jesus venceu por nós na cruz. Então a cruz é um exemplo para nós, né? De dor e sofrimento, mas também de vitória e de esperança. E ali, depois de tudo isso que Jó passou, coloca para mim Jó capítulo 42, versículo 5. A gente sabe, né, de tudo que foi. Se você for lá ler o livro de Jó, todo mundo aqui já leu o livro de Jó todinho? A maioria, né? Legal. A gente sabe de tudo que ele passou. E o cativeiro dele muda quando ele ora pelos seus amigos, né? E a importância da gente estar orando, da gente estar intercedendo pelos nossos amigos. Quando Jó ora pelos amigos,
o cativeiro de Jó muda. Só, queridos, aqui a gente fala, né, as feridas que viram testemunho. Só que ferida e cicatriz é diferente também. As feridas são marcas que ainda dói. Quando você tem uma ferida e você vai mexer nela, vai fazer o curativo, ela ainda dói. Então, são coisas que você precisa resolver, coisas do passado que você precisa ainda resolver. Precisa trabalhar, precisa tratar, precisa cuidar, para que a cura venha nas emoções, nos sentimentos, né? Agora, a cicatriz já é a marca do que você viveu e venceu. Converse com meu marido, você vai ver as cicatrizes que ele tem. Às vezes eu até brinco com ele, eu falo, meu Deus do céu, vai ter cicatriz assim lá longe, né? Tem cicatriz de traqueostomia, né, da época que ele ficou doente. Tem marcas, né, de catéteres, e eu creio que muitos aqui também têm. Mas aí já é uma cicatriz, já cicatrizou. Isso já é um testemunho do que Deus fez para a vitória dele. Aqui nós estamos falando no corpo, né? Só que também existem cicatrizes e feridas que ainda dói no emocional. Hoje a gente fala muito de emocional, né? As pessoas estão doentes emocionalmente, né? Feridas emocionalmente, tem dificuldade para perdoar, tem dificuldade para amar, tem dificuldade de renunciar. Então, nós precisamos pedir para o Espírito Santo vir e colocar a cura sobre todas as nossas feridas, para que toda mágoa, todo rancor, tudo aquilo que não provém do Senhor, que nós sejamos libertos de uma vez por todas, para que nenhuma ferida mais venha nos fazer impedir de caminhar com plenitude em plenitude, e sim cicatrizes que mostram que já passou. Então, Jó, no capítulo 42, versículo 5, ele fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Depois de tudo que ele passou, ele pôde ver Deus no sofrimento. Por isso, muitas vezes, queridos, quando nós estamos sofrendo, nós precisamos, sabe, ver Deus ali. Procurar saber, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim nesse tempo, nesse período que eu estou passando por tão grande tempestade? Pedir para o Senhor trazer discernimento no mundo espiritual. Essa tempestade é o inimigo que está provocando ou não? É um sofrimento que o Senhor está permitindo, para que depois as cicatrizes que eu trouxer vão servir de testemunho. E eu vou poder ajudar muita gente, eu vou poder ajudar aqueles que precisam de mim, da minha ajuda. Porque quando nós temos cicatrizes, nós temos autoridade, né? Para falar sobre determinado assunto, né? Esses dias teve um casal aqui da igreja, nem sei se eles estão aqui. E o irmão, o marido da irmã, ele estava com problema nos rins. E ele estava muito amedrontado. Ele falou assim, eu estou com um pouquinho... Eu posso falar porque ela já contou até o testemunho para mim. Foi esses dias mesmo, né, Jô? Ela falou, pastor, eu sei do problema que vocês passaram e a gente está com muito medo, porque meu marido está em vias de fazer hemodiálise. Aí nós oramos com eles ali no fundo, nós falamos, não, ele não vai fazer. Em nome de Jesus, o Senhor já está providenciando cura. E hoje ela passou um recadinho para mim, falou, pastor, obrigada pelas orações. Nós fomos no médico hoje em Bauru e os exames dele tá bom, não vai precisar fazer hemodiálise. Glória a Deus por isso, né? Eu não sei se ela está aqui, acho que não, né? Ou se ela está vendo a gente, mas o Senhor já deu vitória. Então, naquilo que você tem autoridade, você vai falar, né? Em nome de Jesus. Você conhece, Gustavo, aquele louvor? Antes eu te conhecia, do filho do Ademar Campos, do Rodrigo, não. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, não. Mas agora de contigo andar. Você conhece, né, Ju? Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Aleluia.
Ele canta essa música, gente, é maravilhoso. Porque antes quantos de nós só conheciam o Senhor de ouvir falar, né? Mas hoje os nossos olhos podem contemplar aquilo que o Senhor fez na nossa vida e tudo que Ele ainda vai fazer. Esse é o nosso Deus. E também, João 20, 27, para fechar esse tema aqui. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Mais cicatriz que Jesus tinha nas mãos? Jesus foi à cruz por amor a nós. E é essa cicatriz que o Senhor quer ver em nós. A nossa disposição em servir, a nossa disposição em nos doar, a nossa disposição em amar, a nossa disposição de perdoar, a nossa disposição em servir aquele que tanto precisa de uma palavra. Nós estamos vendo um mundo tão aflito, em aflição, e muitas vezes a gente tem a palavra, né, que traz a cura, que traz a fortaleza para a pessoa, e a gente se omite, né? Então que nós sejamos como Jesus. Eis aqui, olha o que eu fiz por vocês. Não duvide, mas creia. Não sejamos incrédulos, mas vamos ser crentes, sabe? Que crê naquilo que Deus pode fazer. E passar essa certeza, essa confiança para muitos também. Ou, às vezes, a pessoa vem conversar com a gente e fala assim: ô, querido, e aí, tudo bem? Ah, mais ou menos, aquilo que o apóstolo fala, né? Encontra na rua, mas quanta aprovação, mas quanto... Né? Não, que nós sejamos aquele que tem a palavra de fé, que tem a palavra de autoridade, que tem a palavra que dá direcionamento para aquele que tanto precisa. O tópico 3, deixa eu ver meu horário. Aleluia. O perdão como chave de libertação. Gente, esse é um assunto, realmente ontem a gente falou muito sobre perdão. A gente faz até aquela dinâmica do quilo, né? De segurar um quilo na mão. Quem é do casados aqui sabe. Tudo aquilo que a gente não perdoa vai se tornando peso nas nossas vidas. E muitas vezes também nós não nos perdoamos. E isso também torna peso. Mateus 18, 22. É um versículo conhecido, né? Muitos... Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro foi perguntar para Jesus, né? Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Achando que ele estava abafando, né? Até 7? E Jesus falou assim: não até 7, mas até 70 vezes 7. Que são 490 vezes por dia, né? Você vai ficar contando quantas vezes você vai perdoar seu irmão? 490 vezes? Não dá, né? Então é perdoar e pronto. Só que às vezes é difícil, né? A gente liberar perdão para alguém que tanto nos magoou, né? Perdoar não é esquecer, né? Porque a gente não... Até fica, né? Você lembra daquilo que aconteceu. É decidir não ser prisioneiro do passado. Quem não perdoa vive acorrentado a quem o feriu. E quem perdoa rompe com as cadeias e segue livre. Você já escutou falar que a pessoa, você guardar rancor, não perdoar, é como você tomar um copo de veneno todo dia, achando que a outra pessoa vai morrer? Mas não é, né? Se você tomar veneno, quem vai morrer? Né? Quem tomou veneno. Então, não perdoar, queridos, é isso. É a gente, sabe, ir morrendo pouco a pouco. Até a gente falava sobre isso ontem na aula, que muitas vezes a gente se justifica, né? Você fala assim: ah, mas você não sabe o que a pessoa fez para mim. Só que Jesus não falou assim: olha, quando der, que não for uma coisa muito grave, você perdoa. Não. O Senhor fala perdoar. E perdoar é um verbo. E todo verbo é uma ação, né? Então, não é sentimento. Não depende de sentir. Porque muitas vezes você não vai querer perdoar. A pessoa te magoou tanto, te machucou tanto, que você não tem vontade de perdoar. Vocês já escutaram alguém falar assim: eu posso morrer, mas não perdoo? Né? Não tem isso? Infelizmente. Aí a pessoa fica amargurada, rancorosa. Você
conhece pessoas que guardam mágoa no coração, que guardam rancor, que guardam amargura? Amargura, né? E não amargura. O lema do Alegria, Mistério Alegria, amargura. Porque o perdão, ele nos libera, ele nos faz fluir nos propósitos do Senhor. Senão, aquela pessoa que vive amargurada, rancorosa, o que acontece? Ela contamina todo mundo. Assim como a alegria, né, o bem-estar, a felicidade também contagia, o rancor, a falta de perdão e a amargura também contamina quem está por perto. E viver perto de pessoa rancorosa é terrível, né? É muito ruim. O perdão, ele funciona como uma chave para a libertação, que liberta quem perdoa do ressentimento, da mágoa e de ciclos de dor, trazendo paz interior e bem-estar emocional e espiritual. A gente precisa perdoar para sermos, né, libertos de tudo aquilo. Quando você quer perdoar alguém, mas você não consegue, converse com alguém, pede ajuda para alguém, sabe? Às vezes você precisa dividir o peso, dividir a carga, porque sozinho para você levar a carga, às vezes é difícil, né? Então pede, sabe, ajuda para uma pessoa idônea, para uma pessoa de confiança, para ajudar você. Mas você tem que tomar a atitude de querer perdoar, de querer, sabe, de falar, não, eu vou perdoar sim, porque se a palavra fala que se eu não perdoar, o Senhor também não me perdoa. É simples assim, não é? Mas a gente às vezes resiste e fala, não, mas eu fui muito magoada, mas eu fui muito machucada. Mas o Espírito Santo é aquele que nos libera de toda dor. Por maior que tenha sido a ferida, o sofrimento, o machucado, o Senhor é aquele que entra no mais profundo, aonde nós não conseguimos ir, o Espírito Santo vai. Então nós temos que ter a atitude e a disposição, e o mais o Senhor vai falar. Mas o Senhor vai fazer. Nós temos que querer. Se nós quisermos e termos a atitude de falar, não, eu vou perdoar sim. Porque se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado. É simples assim. Então, queridos, que você que tem essa dificuldade de perdoar alguém, que o Espírito Santo traga ao seu coração a paz que excede todo entendimento. Muitas vezes nós não entendemos certas circunstâncias na nossa vida, por que certas coisas acontecem, mas o Senhor fala na palavra que a paz que Ele nos dá excede o entendimento. Muitas coisas nós não vamos entender, mas Ele vai nos ajudar a passar por isso. Ele vai nos ajudar a romper, a nos desligarmos, a nos desvencilharmos de tudo aquilo. Eu estava pensando depois temos uma frase aqui, né? Perdoar não muda o passado, mas liberta para o futuro. Amém? Se nós perdoamos, vai mudar a circunstância lá de trás? Aquilo que aconteceu? Não, mas nos liberta para o futuro. Nós não ficamos presos no passado. O que nós estamos falando hoje? Rompendo com o passado. Então nos liberta, perdoar vai nos libertar. Não vai mudar o que passou, o que aconteceu, mas vai fazer com que a gente flua no nosso passado. Eu vou fazer um teatrinho aqui só porque eu vou imitar o meu apóstolo. O Vitor entrou lá dentro. Vem aqui, 3, eu preciso de 3 aqui. Só para descontrair. O Vitor se mandou lá para dentro. Estava pensando nisso agora, gente. Vamos lembrar aqui do nosso pastor, né? Passado, passado, fica assim, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Você vai segurar ele, não deixa ele caminhar, tenta caminhar para alcançar o futuro, mas o passado vai te segurar, não vai te deixar ir. Vai, caminha. Vocês estão vendo como que é? O
O passado não vai deixar o presente caminhar para o futuro, para cumprir os propósitos que o Senhor tem para nós. Para cumprir cada um dos propósitos dele. Aí o passado vai, eu não quero mais, eu rompo agora com o passado. Pode sair, passado. E o presente vai caminhar para o futuro livremente. Porque o passado ficou lá atrás. E agora eles vão fluir no propósito que o Senhor tem. Amém? É isso aí. Amém, obrigada. Só para a gente lembrar do apóstolo, né? Só que ele faz assim, né? Mais agitado, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mas você vê como que é? Se eu quero caminhar no presente para o futuro, mas eu não me desvencilhar do passado, eu não consigo caminhar. Eu não consigo. Então eu tenho que me libertar do passado para que eu possa caminhar livremente para cumprir os propósitos que o Senhor tem para mim. Amém? Agora nós vamos... Eu coloquei a frase? Sim. Agora nós vamos para o nosso último tópico, que é o 4. Tem que ir rápido agora. Avançar requer deixar pesos para trás. Foi o que a gente mais ou menos fez, né? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. A minha versão fala assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Você já viu uma coisa embaraçada? Um cabelo embaraçado, uma corda embaraçada, uma linha, uma lã embaraçada, você já viu? Então é isso. Paulo está falando sobre isso. Deixa todo embaraço para trás, para que você possa ser livre para correr a carreira que está proposta para cada um de nós. Embora o embaraço não seja pecado, o que a gente pode ver como embaraço? Uma coisa que nos impede de... uma coisa que nos impede de fazer aquilo que nós precisamos fazer. A coisa que nos atrapalha, distração, um exemplo, celular, né? O celular hoje em dia, queridos, é um grande embaraço para nós. É um grande embaraço, porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas para estar ali no celular, né? E às vezes você vai só dar uma olhadinha e quando você vê, foi meia hora, foi... Então esse é um embaraço. É pecado? Não chega a ser um pecado, né? Mas ele pode virar um pecado quando você começa a negligenciar outras coisas por causa daquilo. Tudo aquilo que impede o nosso crescimento espiritual. Apego excessivo a coisas do mundo, um vício, etc. Agora, o pecado, ele já domina. Quando o pecado domina, ele nos afasta de Deus. Então, por isso que Paulo fala aqui, deixemos todo embaraço, ou aqui fala tudo que nos atrapalha. E o pecado, porque esse embaraço, ele pode virar pecado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo, com o que a gente está assistindo, com o que a gente está falando, com o que a gente está no nosso dia a dia. Porque aquilo que nos embaraça, ele pode vir a ser um pecado. No princípio, pode ser que não seja, né? É só uma distração, mas à medida que nós vamos caminhando e deixando coisas importantes de lado por causa da nossa distração, nós podemos sim ficar embaraçados com o peso do pecado. E depois fala ali, né? E corramos com perseverança, aqui o 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós estamos, queridos, presos ao passado, presos a alguma circunstância que nos impede de caminhar, olhemos para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa frase ali: quem não solta
Olha lá. Quem não solta o peso do ontem não consegue abraçar a promessa do amanhã. Infelizmente, né? Muitas promessas deixam de ser cumpridas porque nós não nos apropriamos da libertação que o Senhor tem para nós, para que a gente tome a nossa promessa e viva a nossa promessa com perseverança. Perseverança, não parar, apesar das dificuldades, e olhar para o alvo, que é Cristo. Que cada um de nós nessa noite possa romper, queridos, com tudo aquilo que nos aprisiona, com tudo aquilo que, sabe, que traz amargura para a nossa vida. Olha, nós temos um bom começo aqui, a Clínica da Alma. A Clínica da Alma, ela é bem, ajuda bem a gente a, sabe, traz um discernimento muito bom para a gente romper com tudo que é emocional, com tudo que nos distrai, com tudo que a gente ainda acha que está liberto e não está. Tem bastante coisa que a gente vai aprender na Clínica da Alma, você que vai fazer. Quem aqui vai fazer a Clínica da Alma? Vamos ver se tem bastante gente. Alguns. Hoje é o último dia, né, de inscrição. Não percam essa oportunidade, queridos. É um divisor de água. Você que vai fazer, depois você me fala. Vamos fazer então a nossa declaração de fé nessa noite. Eu não sou definido pelo meu passado, mas pelo propósito eterno de Deus. Amém? Tem essa frase aí? Bom, depois eles colocam para a gente. Eu quero só, para a gente terminar, que já é 9h30, né? Êxodo 3, 4 e 5. Para a gente terminar. Aí depois a gente vai lá. Êxodo 3, 4 e 5. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aqui é Moisés, né? Que ele se aproximava da sarça e a sarça não se queimava. Então o Senhor fala para você nessa noite, tira a sandália dos pés nessa noite. Tira toda limitação humana, tira toda murmuração, todo o peso, tudo aquilo que impede que o Senhor santifique os teus pés para a caminhada que o Senhor tem para você. Amém? No nome de Jesus, que você tome posse dessa palavra, que você faça um exame daquilo que você ainda precisa soltar, se tem pessoas ainda que você precisa perdoar, se você precisa ainda se perdoar, né, com alguma circunstância da vida, que você faça isso nessa noite e se liberte de todo o peso. Eu não sou definido. Põe para mim a última frase, fazendo um favor. Eu acho que está lá. Bom, eu não sou definido pelo meu passado, mas pelo propósito eterno de Deus. Amém? Vamos repetir isso? Eu não sou definido pelo meu passado, mas pelo propósito eterno de Deus. Amém? Repitam comigo, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre para seguir os propósitos do Senhor e aquilo que Ele tem para mim. Amém? Vamos ficar em pé? Porque eu já estou no meu limite já. Glória a Deus. Passei da hora. Feche teus olhos, nós vamos orar. E o Espírito Santo tem liberdade nessa noite de passar de vida em vida, de sondar os corações, de sondar a mente. Você vai meditar naquilo. O Senhor vai trazer pessoas que você ainda precisa perdoar. E você vai falar, Senhor, eu perdoo no nome de Jesus. Eu quero ser livre. Eu preciso ser livre. Eu não posso mais carregar peso que me impedem de romper com o passado, para que eu viva os propósitos que o Senhor tem para mim livremente, no nome de Jesus. Amém? Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero orar agora, intercedendo, Senhor, por cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor, Pai, toque no mais profundo, que o Teu doce Espírito, Senhor, visite o mais profundo, Deus, e traga, Senhor, consertos nessa noite, Pai. Vai aonde, Senhor, nós mesmos não conseguimos ir, Senhor.
Nós sabemos que nós precisamos, Pai, romper com toda a limitação do passado, romper com todo o peso do passado, Pai, para que nós possamos fluir nos propósitos que o Senhor tem para nós, Pai. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Nós declaramos nessa noite que nós tomamos